Ainda me lembro exatamente do momento em que minha vida desmoronou. Era um dia comum, ou pelo menos era o que eu pensava. Eu tinha passado horas na oficina consertando carros destruídos e lidando com uma pilha de papelada. Naquele dia, porém, acabei cortando a perna feio na borda de uma picape. Precisei de 39 pontos e fui enfiado de analgésicos. Dirigir estava fora de cogitação, então liguei para Maria, minha esposa, para me buscar. Ela não atendeu, nem na primeira, nem na segunda tentativa, nem mesmo depois de várias mensagens e áudios cada vez mais desesperados. Depois de 1h30 esperando, desisti e peguei um Uber para casa. Quando viramos na minha rua, no bairro do Ipiranga em São Paulo, notei algo estranho. Lá estava ela, parada na varanda da nossa casa, mas não sozinha. Estava abraçada com outro cara, se beijando com paixão, como se não houvesse amanhã. E não era um selinho rápido, era o tipo de beijo que revira o estômago quando você percebe que não era para você. Pedi pro motorista seguir em frente, sem parar. Meu corpo inteiro congelou e minha mente disparou. Eu sabia que devia sentir algo, e raiva, tristeza, qualquer coisa, mas em vez disso, fiquei entorpecido. Consegui tirar o celular e bater umas fotos enquanto passávamos, prova do que eu estava vendo com meus próprios olhos. Quando cheguei de volta na oficina, me sentei na sala de descanso por 4 horas, olhando pro vazio na mesa à frente. Minha perna latejava 2 pontos, mas aquela dor não era nada comparada à que apertava no peito. Meu mundo tinha virado de cabeça para baixo, e não tinha volta. Mais tarde aquela noite, dirigi para casa, cada movimento uma agonia, tanto física quanto emocional. Ela chegou horas depois, fingindo preocupação com onde eu tinha estado. A cara de pau dela. Me perguntou como tinha sido meu dia, e eu mordi a língua com tanta força que senti gosto de sangue. Ela mentiu na minha cara sobre como estava ocupada no trabalho. Eu sorri, assenti e deixei ela cavar o buraco ainda mais fundo. Mas aquele momento na varanda foi o estopim, a prova que eu procurava. Os sinaizinhos estavam ali há meses, as mensagens constantes dela, a evasiva, os horários extras inexplicáveis. Eu tinha ignorado tudo, achando que era estresse ou paranoia minha. Aquele instante acabou com qualquer dúvida que me restava. Decidi que não ia confrontar ela na hora. Em vez disso, comecei a juntar as peças como um detetive amador. Instalei câmeras pela casa e revirei os aparelhos dela, hackeando as contas num celular antigo que ela tinha esquecido. Quanto mais eu descobria, pior ficava. Aquele beijo na varanda era só a ponta do iceberg. A traição dela ia muito mais fundo do que eu imaginava. Fingir que tudo estava normal depois do que eu tinha visto era como viver um pesadelo em câmera lenta. Todo dia eu tinha que levantar, ir pro trabalho, voltar para casa e atuar como se ainda fizesse parte de um casamento feliz. Enquanto isso, eu sabia que a mulher com quem me casei, aquela que eu achava que ia passar a vida toda, me traía na primeira oportunidade. No começo, pensei em confrontar ela na mesma hora. Queria gritar, xingar, exigir respostas e jogar ela pra rua. Mas meu advogado tinha outro plano e ainda não, ele disse. Você precisa ser esperto nisso. Fazia sentido, mas era a coisa mais difícil que eu já tinha feito. Dia após dia, eu engolia tudo, esperando o momento certo para agir. Dormir na mesma casa que ela virou insuportável. Eu nem conseguia mais deitar na mesma cama. Em vez disso, comecei a dormir na poltrona da sala. Era desconfortável e minhas costas doíam pra caramba, mas era melhor que ficar do lado dela. As noites eram as piores. Ela tentava me abraçar ou beijar, e aquilo me dava arrepios. Eu forçava um sorriso, dava alguma desculpa de cansaço ou estresse e me afastava. Ela ainda teve a pachorra de me acusar de traição porque eu não a tocava. A ironia era quase risível, se não fosse tão nojenta. Mas eu tinha que manter as aparências, para ela não desconfiar de nada. Isso significava aguentar as mentiras e desculpas dela enquanto juntava provas em segredo. As câmeras que eu instalei mostraram coisas que eu nunca quis saber. Eu assistia em tempo real enquanto ela trazia outros caras para dentro da minha casa,
pra minha cama. Era surreal, tipo uma novela ruim da Globo. Cada vez que eu via, parecia que um pedaço de mim se quebrava. Comecei a notar todos os detalhes que eu tinha ignorado antes, o jeito que ela ficava o tempo todo no celular, sorrindo para mensagens que eu sabia que não eram para mim, a noite que ela chegou tarde, alegando hora extra no trampo, até o tom de voz dela quando falava comigo, que tinha mudado, virado distante. Não acreditava como eu tinha sido cego. A parte mais dura era não poder falar com ninguém sobre isso. Meu advogado me mandou guardar segredo, para não dar na cara que eu tava ligado. Então eu fingia que tava tudo bem, quando não tava nada. Nem pros amigos ou família eu podia desabafar. Me sentia completamente sozinho, como se carregasse um peso enorme que me esmagava devagar. Todo dia era uma luta para não desabar, para não deixar a raiva e a dor me consumirem. Tudo o que eu queria era que aquilo acabasse, mas eu sabia que precisava ter paciência. Tinha que jogar o jogo longo, por mais que doesse. A pior parte era olhar nos olhos dela todo dia, sabendo o que ela estava fazendo, e fingir que eu não sabia de nada. Era como conviver com uma estranha, alguém que eu não reconhecia mais, mas que eu ainda tinha que fingir que me importava. E isso é um sentimento que eu não desejaria para o meu pior inimigo. O ponto de ruptura veio num dia que começou como qualquer outro. Eu estava exausto, e fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Não dormia direito, e toda vez que fechava os olhos, via a traição dela num loop infinito. Mal funcionava e parecia que minha vida inteira era só uma sequência sem fim de fingimento. Naquela manhã, ela teve a ousadia de começar outra briga. Tava frustrada, me acusando de ser distante e frio, até sugerindo de novo que quem tava traindo era eu. Queria rir, mas só fiquei olhando para ela, deixando ela descarregar. Ela disse que eu não era um bom marido, que não a amava mais porque não falava eu te amo há meses. Ela estava certa numa coisa, eu não amava ela. Não mais. Como eu poderia? O gatilho de verdade, porém, foi quando ela mencionou nosso aniversário de casamento, como se a gente devesse comemorar. Senti o sangue ferver. Como ela ousava tocar nesse assunto? Ela estava planejando uma noite romântica, agindo como se nada tivesse acontecido, como se não estivesse destruindo nosso casamento ativamente. Foi ali que eu soube que não aguentava mais essa encenação. Passei o resto do dia me preparando. Liguei pro advogado, confirmei que tudo estava no lugar e chequei os horários. Empacotei as coisas dela e roupas, sapatos, os bibelos que ela tinha espalhado pela casa como marcas de uma vida que era mentira. Foi catártico, como se eu finalmente estivesse retomando o controle. No dia seguinte, acordei cedo e saí antes dela levantar. Tomei café num boteco enquanto esperava ela ir pro trabalho. Assim que ela saiu, voltei para casa e troquei as fechaduras. Meu amigo veio ajudar, e juntos levamos as coisas dela para um guarda-móveis. Foi uma sensação esquisita, arrumar os restos da nossa vida em comum. Parte de mim queria jogar tudo fora, mas outra só queria aquilo longe de mim. Até resolvi deixar um presentinho, comprei flores e bombons e entreguei no trampo dela. Ela ficou surpresa, até corou quando eu dei um abraço e disse que queria tornar nossa noite de aniversário inesquecível. Ela não fazia ideia do que vinha por aí. Às 14 horas, um oficial entregou os papéis do divórcio para ela no escritório. Na mesma hora, eu estava na frente da casa do chefe dela, o Tiago. Bati na porta e a esposa dele atendeu. Com calma, contei sobre o caso, entreguei um pendrive com todas as provas que eu tinha e dei o cartão do meu advogado. Ela ficou chocada, claro, e eu senti uma pontada de culpa por envolver ela nessa bagunça, mas ela merecia saber, assim como eu tinha merecido. Quando cheguei em casa, mudei meu status no Facebook para divorciado. As ligações e mensagens começaram a pipocar na hora e amigos em comum, até a família dela. Ignorei todo mundo. Quando ela chegou aquela noite, encontrou as fechaduras trocadas. Bateu na porta gritando e chorando, mas eu não respondi. Esperei até às 19 horas, como eu tinha dito que faria. Quando abri a porta, ela estava furiosa.
Tentou usar todas as cartas, lágrimas, pedidos de desculpa, súplicas e depois raiva. Disse que a casa era dela também, que eu não tinha direito de jogar ela para fora. Com calma, entreguei a chave do guarda-móveis, o cartão do advogado e avisei que qualquer papo dali para frente seria por intermédio dele. Foi aí que ela pirou. Me deu um soco na cara, bem dado, e eu só fiquei lá, deixando. Ela tentou me arranhar, mas os policiais que eu tinha chamado antes intervieram. Eles a contiveram, e eu me recusei a prestar queixa, mas deixei claro que ela não voltava mais. Enquanto ela saía, o peso de tudo me acertou em cheio. Eu estava livre dela, mas não parecia uma vitória. Parecia sobrevivência, como se eu tivesse rastejado para fora de um entulho. E, honestamente, isso bastava por enquanto. Depois do caos de entregar os papéis e trancar ela para fora, eu precisava respirar. A casa finalmente estava em silêncio, mas parecia vazia demais, quase sufocante. Não era paz, era um vazio estranho onde tudo pesava mais. Decidi aceitar o convite da Ana, minha ex-namorada, para passar o Natal com a família dela. Foi uma viagem longa de carro de São Paulo para o interior de Minas, mas, sério, eu teria dirigindo até o Nordeste se isso significasse fugir dos destroços da minha vida, nem que fosse por uns dias. Saí às 3 da manhã para evitar outra briga com a Maria, que logo seria ex. A estrada se estendia para sempre, mas era bom estar em movimento, colocando quilômetros entre mim e a casa cheia de lembranças que eu queria apagar. Quando cheguei aquela noite, já estava tarde, quase 22h30. A Ana ainda estava acordada, freneticamente cozinhando pro dia seguinte. Liguei para ela da varanda, e ela veio à porta com o marido, o Pedro. Ver o marido dela me desestabilizou um pouco. Ele parecia tão acabado quanto eu, tinha emagrecido um monte, e o cansaço na cara dele era impossível de ignorar. Sentamos na mesinha da cozinha deles, e antes que eu percebesse, estava despejando tudo, cada detalhe do que rolou, como eu tinha engolido tudo e como mal estava aguentando. Não esperava chorar. Fazia anos que eu não chorava, nem quando meu primo ligou para contar que minha mãe tinha falecido. Mas ali, com alguém finalmente escutando, as lágrimas vieram. Não eram daqueles choros que aliviam depois, mas eram verdadeiros. Eu carregava tanta raiva, frustração e mágoa que tudo saiu de uma vez. Eles escutaram. Não tentaram consertar nem dar conselhos inúteis. Só me deixaram falar. Foi a primeira vez em meses que eu senti que podia respirar, mesmo que só um pouquinho. Quando a conversa acabou, eles me ofereceram o sofá para a noite. Acho que nem terminei o primeiro pensamento antes de apagar. Na manhã seguinte, acordei com a filha deles, de 5 anos, tentando me sufocar com um ursinho de pelúcia. Me fez rir, o que pareceu estranho, mas bom. Meu filho, o Lucas, acordou um pouco depois, e quando me viu, veio correndo gritando papai. Me abraçou tão forte que achei que ia quebrar minhas costelas. Aquele instante, ver o rosto dele se iluminar, era algo que eu precisava mais do que imaginava. Me lembrou que nem tudo na minha vida estava quebrado. Pela primeira vez em o que parecia uma eternidade, tive um momento de alegria pura. O Lucas e eu passamos o dia juntos, rindo, comendo e só curtindo o momento. Ele não sabia que eu ia, então foi uma surpresa total para ele. Ver ele sorrir e me chamar de pai me fez sentir que, talvez, só talvez, eu ainda valesse alguma coisa. Não apagava o que tinha acontecido, e eu sabia que a sensação não ia durar para sempre, mas por aqueles dias, me permiti focar no que importava, ser pai, estar lá para o meu filho e me lembrar que ainda tinha uma versão da minha vida onde eu podia me sentir bem de novo. Não era perfeito, mas bastava para me fazer seguir em frente. Voltar para casa depois do Natal foi agridoce. Deixei o Lucas para trás, o que doeu, mas aqueles dias com ele me lembraram do tipo de vida que eu queria construir, uma onde eu estivesse presente, pé no chão e livre do caos que eu vivia. Quando entrei na casa, porém, o silêncio doía. O vazio que eu tinha desejado antes agora pesava. Era só eu, os cômodos vazios e as memórias que eu tentava sacudir.
Sabia que precisava mudar algumas coisas, não só na casa, mas na vida toda. O primeiro passo foi reconquistar o espaço que tinha sido meu, o que ela tinha envenenado com as traições. Esfreguei cada canto daquela casa, do quarto à cozinha, tentando apagar as manchas do que ela fez. Parecia simbólico, como se eu estivesse limpando mais que só as superfícies. A cama foi pro lixo, em aquela que ela usou com outros caras, assim como o sofá. Troquei por móveis novos, coisas que pareciam minhas, não nossas. Foi um passo pequeno, mas fez diferença. A próxima coisa que fiz foi adotar um cachorro. Tava rolando o site de um abrigo quando vi ela, e uma vira-lata misturada com chihuahua, com um sorrisinho torto e rabo abanando. Algo nela clicou. Quando trouxe para casa, ela saiu correndo pelo lugar como se esperasse por isso a vida inteira. Batizei de Lulu, em parte porque ela era doce pra caramba, e em parte porque eu precisava de algo na vida que me fizesse sorrir toda vez que eu chegasse. Ela tava lá na porta, rabo balançando, agindo como se eu fosse a coisa mais incrível do mundo. Era uma alegria simples, mas significava tudo pra mim. Também me joguei no trabalho, em parte para me manter ocupado e em parte para fugir dos pensamentos que vinham quando eu ficava tempo demais sozinho. Consertar carros destruídos parecia quase terapêutico. Tinha um ritmo, um foco que me tirava da minha própria cabeça. Peça por peça, eu estava reconstruindo destroços, e não só os carros, mas eu mesmo. Uma das coisas mais difíceis foi cortar os amigos em comum. Uns poucos tentaram entrar em contato para mediar ou me convencer a repensar como eu estava lidando, mas eu não podia arriscar ter na minha vida quem ainda tivesse laços com ela. Precisava de um corte limpo, mesmo que doesse perder gente que eu considerava próxima. Doeu, mas pareceu necessário. O que mais me surpreendeu foi como eu comecei a curtir as coisas pequenas de novo. Levava Lulu para passear à noite, algo que eu nunca tinha paciência antes. Cozinhava para mim, pratos que não eram corridos ou pela metade. Até peguei o violão de novo, dedilhando acordes que não tocava há anos. Não eram gestos grandiosos ou mudanças radicais, eram momentos pequenos de reconquistar meu tempo, minha identidade. Ainda assim, tinha instantes em que me acertava, o peso de tudo que eu perdi. Eu estava na sala e uma memória surgia do nada, na risada dela, um momento que a gente dividiu quando as coisas estavam boas. Ardia, mas não parecia mais ter o poder de me esmagar. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que estava vivendo para mim, não só sobrevivendo. Não era fácil, nem sempre bonito, mas era meu. Eu estava recomeçando, passo a passo, construindo uma vida que não era mais definida por ela ou pelo que ela me fez. E mesmo com um caminho longo pela frente, eu sentia a diferença. Eu estava finalmente seguindo adiante. 1 ano. É quanto tempo faz desde que entreguei os papéis do divórcio para ela. 1 ano inteiro desde que eu parei naquela encruzilhada e decidi que estava farto das mentiras, da manipulação e da dor constante no peito. Acordei hoje me sentindo diferente. Não exatamente feliz e ainda não cheguei lá, mas mais leve, talvez, como se eu estivesse saindo de uma sombra que me pairava por tempo demais. Comecei o dia com uma corrida, algo que eu não fazia há anos. O ar fresco da manhã queimava nos pulmões e as pernas ardiam enquanto eu me forçava a ir mais fundo a cada passo, mas era bom, quase purificador. Quando cheguei em casa, fiz o café da manhã pro Lucas, que agora fica comigo em tempo integral. Ouvir a risada dele enquanto contava piadas comendo panqueca me lembrou do que importa de verdade. Por toda a bagunça e dor, eu ainda tenho ele, e isso é algo que vale a pena agarrar. O trampo tem sido constante, o que ajuda a me manter no eixo. Consertar carros sempre foi mais que um emprego para mim, é uma forma de dar sentido ao caos. Toda amassadura e arranhão tem solução, um processo para seguir. É reconfortante saber que, mesmo quando a vida desaba, ainda tem coisas que a gente pode remendar. Ultimamente, comecei a treinar novatos na oficina. Passar o que eu sei parece progresso, como se eu estivesse construindo algo de novo, mesmo que pequeno. Hoje, porém, teve um lembrete do passado. Por volta do meio da manhã, me chamaram na administração e alguém tinha mandado uma entrega, biscoitos de tudo.
Assim que vi, soube que era dela. Ela tem um jeito de achar brechas para cutucar, como se quisesse me lembrar que ainda existe. A galera da oficina perguntou, e eu disse que podiam levar tudo. Não quero mais nada dela, nem algo pequeno como uma caixa de biscoitos. O lance é que eu esperava sentir raiva, mas não senti. Em vez disso, só indiferença. E isso era novo para mim. Um ano atrás, ou até uns meses, algo assim me mandaria numa espiral de frustração e rancor. Mas hoje mal registrou. Acho que é sinal de avanço, prova de que eu tô finalmente me soltando do jugo que ela tinha em mim. Quando cheguei em casa, a Lulu me recebeu na porta, abanando o rabinho como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Peguei ela no colo e saímos para nosso passeio da noite. Ver ela pulando no lusco-fusco, tão cheia de vida, me lembrou o quanto eu cheguei longe. Um ano atrás, eu nem sonhava com momentos assim, instantes em que eu me sinto presente, contente, mesmo. Não vou mentir e dizer que tá tudo perfeito. Ainda tem dias em que o passado me pega de surpresa, sussurrando dúvidas e arrependimentos, mas esses dias são mais raros e espaçados. Aprendi a focar no que tá na minha frente e meu filho, o trampo, a Lulu e as pequenas vitórias de reconstruir uma vida do zero. Uma coisa eu sei de verdade e não tô olhando para trás. Não tenho interesse em reabrir feridas antigas ou revisitar o que poderia ter sido. O futuro ainda parece incerto, mas é meu para moldar agora. E, pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto pronto para encarar ele, e não com medo ou hesitação, mas com uma determinação quieta de seguir em frente.